Cancelamento. A palavra é moderna, mas a atitude, nem tanto. Desde os primórdios, a humanidade já sabia cancelar. Até mesmo no relacionamento entre os primeiros irmãos. E o cancelamento nunca foi só opinião, porque o cancelamento vem com julgamento, com condenação e com consequências. Mas a verdade é que o cancelamento não deveria existir. Ele não faz parte do plano original para a humanidade. A forma de relacionamento deveria ser outra, e pode ser outra. Uma forma de graça. Graça que caminha na direção de quem erra. Graça que floresce onde a culpa tenta secar a vida. A graça recebeu nela mesma o cancelamento que não merecia, para que a gente recebesse a vida que sempre foi desejada para nós. Quem sabe você possa viver essa graça. Quem sabe, até espalhá-la. Hoje nós iniciamos essa nova série de mensagens, Cancelamento e Graça. Como a gente viu nesse vídeo de introdução à série, cancelamento não é uma coisa do nosso tempo, é algo que existe desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano optou por se desconectar de Deus. Porém, essa expressão cancelamento, ela é bem do nosso tempo, e essa cultura do cancelamento, ela está muito presente a partir das redes sociais. Você que usa redes sociais, você sabe do que eu estou falando, e eu gostaria de convidar você para conversar comigo hoje, nas próximas semanas, a partir desse tema de como nós podemos, moldados pela cultura, ser extremamente afetados pela cultura do cancelamento e como que nós podemos, moldados pelo Evangelho, viver uma vida pautados pela graça, não pela cultura do cancelamento, pautados pela graça. Eu quero, para começar a nossa conversa aqui, trazer uma citação de John Ronson, que é um especialista, estudioso nesse assunto, cultura do cancelamento. Olha o que ele diz. A cultura do cancelamento é uma forma de punição pública desproporcional, onde indivíduos são humilhados diante de grandes audiências por transgressões reais ou percebidas, sem possibilidade clara de arrependimento ou redenção. Com certeza, se você convive, se você lida, se você se utiliza das redes sociais, você ou já foi cancelada em algum momento, por algum erro cometido por você ou percebido por alguém, ou você já acompanhou alguém sendo cancelado. É ou não é verdade? E se você, de repente, será que isso acontece? Será que essa punição pública desproporcional é uma realidade? Para ilustrar um pouquinho a nossa conversa, isso aqui diz algo para você? Andy Byron, CEO da Astronomer, empresa de tecnologia, num show muito tranquilo da banda Coldplay, banda inglesa, em Massachusetts, nos Estados Unidos, recentemente. A câmera Kiss Cam, que está buscando casaizinhos fofinhos para transmitir ali para as milhares de pessoas no show, essa câmera flagra este casal. Esse CEO estava com a sua amante assistindo o show. E a partir do que acontece ali, quem se utiliza aqui das redes sociais viu. Você nem sabia quem era esse cara, você nunca imaginou que ele existisse, mas você sabe muita coisa a respeito da repercussão do que isso aqui gerou. O que é isso aqui? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de cultura do cancelamento. Principais consequências, eu vou contar algumas para vocês aqui do que aconteceu. Suspensão imediata. Andy Byron foi inicialmente suspenso pela diretoria da Astronomer assim que o vídeo viralizou implacavelmente nas redes sociais. Ele renunciou ao cargo de CEO e Christine Cabot, que é a mulher que está aí com ele, também foi afastada e deixou a sua empresa HR Executive. Tanto Byron quanto a mulher excluíram suas contas do LinkedIn e não se pronunciaram publicamente sobre o ocorrido.
A esposa de Andy, a mulher que foi traída aqui nessa exposição, Megan Kerrigan Byron, se tornou involuntariamente alvo da atenção pública e acabou removendo seu sobrenome das redes sociais, deletando perfis e afastando-se da exposição. O que esse casal está fazendo é errado, diante do nosso entendimento mínimo a respeito de casamento, a respeito de postura de integridade, a respeito de fidelidade e lealdade, é errado? Não temos dúvida que sim. Mas essa exposição, ela é cruel, ela é desequilibrada, ela acontece em excesso, de uma forma que nós também precisamos ponderar sobre isso. E esse caso aqui é um caso bom da gente usar como exemplo, porque são pessoas absurdamente distantes de nós, mas a verdade é que qualquer um de nós pode viver isso. Talvez alguns de nós aqui já vivemos isso em alguma proporção. A respeito da cultura do cancelamento, o pastor norte-americano Timothy Keller diz o seguinte: a cultura do cancelamento oferece uma forma de justiça, mas sem graça. Ela revela um anseio por correção moral, mas sem espaço para perdão ou transformação. Esse senso de injustiça, de uma traição, de um pacto de lealdade sendo quebrado, esse senso de injustiça que nós temos ao ficar sabendo do que aconteceu ali, ao ver o constrangimento deles, quem viu o vídeo aqui, né? Sabe, do constrangimento deles no momento onde eles foram flagrados, e isso realmente inicia em nós uma revolta. Só que nós precisamos reconhecer que o que as redes sociais fazem, ou o que a cultura do cancelamento faz, é um movimento sem graça nenhuma. Por quê? Porque na cultura do cancelamento, o erro me condena, o julgamento me expõe, e a perfeição é a única moeda de valor. A má notícia, irmãos e irmãs, é que todos nós aqui somos falhos. E cedo ou tarde seremos o alvo. E sem a graça estamos perdidos. É muito engraçado, é muito confortável você olhar para esse vídeo ou olhar para essa história e falar, puxa, que vacilo desse cara, né? Que vacilo, que coisa. Ele foi juvenil. É fácil nós termos essa posição confortável de julgamento. Mas a reflexão que eu quero propor para vocês aqui nessa série de mensagens, especialmente nesta manhã, é de que a única moeda de valor em tempos de cultura de cancelamento é a perfeição. E quem aqui é perfeito, levante a mão. Quem aqui tem condição de dizer, eu nunca faria isso? Eu nunca erraria dessa forma ou de outras formas. Por isso, irmãos, irmãs, todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. A especialista nesse assunto, Erin Bartram, ela diz que na cultura do cancelamento, o ponto não é que você errou. Afinal de contas, todos erramos. Na cultura do cancelamento, você é o erro. Você é o erro. Você é o erro. E isso, irmãos, é muito pesado. É muito pesado. E se você vive na era digital, onde tudo é eternizado, os deslizes não ficam no passado. Os deslizes não ficam no passado. Você pode acessar daqui a décadas e dar risada a respeito dessa situação no show do Coldplay. Porque a cultura do cancelamento, ela veio para eternizar, não acertos, erros. E os erros aqui somos nós. Muitos de nós não precisamos ser cancelados publicamente. A vergonha que carregamos por dentro, em função de coisas que nós vivenciamos no passado, já é o suficiente.
já é o suficiente. A cultura do cancelamento, ela nos cancela quando erramos, e ela tem um outro fenômeno também, ela nos inibe de tomar algumas atitudes com medo de sermos cancelados. Você tem medo de se expor, às vezes, nas redes sociais, ou com algum amigo, com alguma amiga, no seu ambiente de trabalho, ou até familiar, porque você tem um medo de que algo aconteça que fuja do seu controle e você passe a ser o erro. E o mais trágico, irmãos, dessa cultura do cancelamento é que nós começamos a acreditar que Deus também nos trata dessa forma. Nós passamos a acreditar que nossos erros, nossos desacertos, nossos vacilos, eles expressam quem de fato nós somos. E aí, de repente, Deus pode ter visto você errando e Ele pode simplesmente deixar de seguir você. Ele pode começar a cancelar você nas redes sociais também. Será que Deus é assim? Como que Deus se comporta diante das nossas falhas? A partir da cultura, você falhou, você errou, você é cancelado. Você é cancelado. Porém, existe um outro caminho, um outro ritmo, à luz da sabedoria bíblica. E esse ritmo é libertador. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa manhã, a partir desse tema. Quando a graça nos restaura da vergonha. Eu gostaria de orar com você neste momento, porque essa é uma conversa, essa é uma reflexão que ela vai me lembrar de dias muito difíceis da minha vida. E essa é uma conversa que vai lembrar você de erros rudes que você cometeu. Como discípulo de Jesus, marido, esposa, filho, amigo. Erros que nós cometemos e que nós sabemos que cometemos. A conversa aqui não é se cometemos ou não. São erros que nós admitimos que cometemos. E que nos enchem, nos preenchem de vergonha. Mas que nessa manhã, a graça de Cristo vai nos restaurar de tudo isso. De forma profunda e real. Deus, nós vivemos um momento da história com redes sociais, com exposição digital, onde nós somos instigados a termos opiniões diferentes, a sermos quem nós achamos que somos, porém, quando nós erramos, o mundo é impiedoso, a sociedade é impiedosa. E nessa manhã, nós queremos que o Senhor nos mostre esse caminho alternativo da graça. Deus, nossos passados, eles contêm episódios terríveis de vergonha, de erros, de pecados, dos quais nós não temos orgulho. Nesta manhã, Deus, que a graça nos restaure de toda vergonha. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. A palavra graça significa favor imerecido. Teologicamente falando, a palavra graça significa favor que você não merece. É exatamente a oposição da cultura do cancelamento. Porque quando você começa a pensar na cultura do cancelamento, a conversa, a reflexão, não é no sentido de que aquilo ali é imerecido. Não. A cultura do cancelamento, ela cria raízes em cima de fundamentos inicialmente sólidos. De fato, aquele casal errou. De fato, fulano, ciclano, cancelado, cometeu um deslize. Mas a reação da sociedade é absurdamente desproporcional. A graça é esse favor imerecido. Eu merecia uma punição, eu merecia um castigo, mas Deus me dá um presente
Deus me acolhe de uma forma que eu e você não merecemos. E eu gostaria de conversar com você nessa manhã a respeito de uma história de alguém que falhou feio, de alguém que acreditou que sua vida possivelmente estava acabada após suas falhas. Mas foi nesse momento de suas falhas que Jesus apareceu, não para julgar, mas para acender uma fogueira e perguntar: você ainda me ama? Você ainda me ama? Eu quero contar para vocês, antes de a gente entrar no texto, um pouquinho da história de Pedro. Pedro, Simão, seu primeiro nome, seu nome era Simão, até que Jesus o dá um novo nome, Pedro. Simão Pedro é um dos primeiros discípulos de Jesus. Ele foi chamado após seu irmão André ter um encontro com Jesus. E ele, juntamente com André, com Tiago, com João, são os primeiros discípulos que compõem aqueles que passaram a seguir Jesus. E Pedro tem uma característica muito interessante. Quando nós vamos ler os evangelhos, nós percebemos que Pedro ele sempre está muito próximo de Jesus. Se Jesus tossisse, Pedro já estaria com a água ali para Jesus beber e para aliviar sua garganta. Pedro era muito presente, com boa vontade, muito proativo. E às vezes até exagerava um pouquinho nessas suas características, mas Pedro é essa pessoa que está ali dizendo: não, Jesus, eu estou aqui com você. Se alguém abandonar você aqui desse bando de gente complicada que está com a gente, esse alguém não vai ser eu. Eu jamais farei algo para decepcionar você, Jesus. Quando Jesus começa a falar a respeito da cruz, a respeito de que um dia, ele, em breve, naqueles momentos, ele seria crucificado, Pedro é aquele que diz: jamais, eu morro no seu lugar. Não vamos deixar isso acontecer com você. Pedro é apressado em falar, porque o coração de Pedro está ali completamente envolvido com Jesus, de verdade. Até que um dia, quando Jesus está falando sobre a crucificação, sobre o momento que estava se aproximando, Pedro diz que não, isso não vai acontecer, eu não vou permitir, e Jesus fala assim: olha, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, aliás, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Isso acontece. No momento de tensão, no momento onde Jerusalém estava vivendo o caos, com os minutos, com as horas que antecederam a crucificação do rei Jesus, Pedro, temendo por sua vida, por sua segurança, Pedro nega Jesus 1, 2, 3 vezes. E Pedro, naturalmente, passaria por um cancelamento ali. Possivelmente, os outros seguidores de Jesus, ficando sabendo dessas negativas de Pedro, diriam: você, Pedro, você que falou tanto, justamente você que estava tão próximo do mestre. Os próprios fariseus julgariam Pedro: você que dizia que a gente era hipócrita. Você que dizia que a gente era hipócrita, você negou Jesus, tendo caminhado com ele tão de perto, 3 vezes. Em tempos de cultura do cancelamento, Pedro seria arremessado para longe. Ele não poderia recomeçar mais. Talvez ele teria que mudar de nome para recomeçar em outro país. A vida de Pedro passaria a ser um inferno. Os podcasts evangélicos começariam a falar sobre esse líder que falou tanto e que negou Jesus 3 vezes. E seria um momento muito difícil, como de fato foi. Mais ou menos, gente, essa é a história
de Pedro, até a gente chegar no texto que eu gostaria de ler com vocês hoje, que está no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, eu vou ler o versículo 9 e depois o versículo 15 em diante. Você pode acompanhar comigo na sua Bíblia, na sua versão de preferência, ou aqui na projeção, na nova versão internacional, NVI. A palavra de Deus diz assim. Bom, antes de eu ler esse texto, os discípulos de Jesus, após a morte de Jesus, eles voltam a pescar, eles voltam para os seus ofícios, eles voltam a trabalhar, o sonho acabou, Jesus se foi. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira. Eles estão voltando da pesca, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Quando desembarcaram, voltando da pesca, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus, e então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera reclinado sobre o peito de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso importa a você? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso importa a você? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Eu quero destacar algumas coisas com vocês a partir desse texto, dentro deste caminho alternativo de graça que nós queremos conhecer, certo? Nós queremos viver neste caminho de graça. O desejo do meu coração para a nossa comunidade é que este seja um espaço de graça. E num espaço de graça nós vamos errar. Eu vou errar. Vocês vão errar. E quando nós errarmos, que haja graça. Que haja graça. Que não sejamos pautados, moldados e ritmados pela cultura do cancelamento. Para isso, que Deus nos abençoe a partir dessa palavra. Que Deus nos ensine, nos instrua. Primeira coisa que eu queria destacar com vocês é que Jesus busca e reencontra quem falhou. Independentemente do que você fez no verão passado. Vou repetir. Independentemente do que você já fez no seu passado, Jesus está aqui nessa manhã. Ele busca e reencontra aquele que falhou.
Eu quero destacar duas coisas a respeito dessa verdade. A primeira delas, se a gente voltar para João 18, que é a última negativa de Pedro com relação a Jesus, olha o que o texto diz. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. E o narrador começa a contar agora algumas características aqui que você precisa expandir um pouquinho a sua mente para você entender. Um momento de frio, olha só, fazia frio. Um momento difícil. Um momento complicado. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecer. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Agora, vamos voltar para a nossa conversa aqui de Jesus com Pedro. Antes desse papo, no versículo 9, que eu li primeiramente, quando desembarcaram da pesca, viram ali uma fogueira, sobre brasas e um pouco de pão. Jesus, ele está construindo um cenário aqui, intencionalmente, porque não é simplesmente uma conversa com Pedro. Irmãos, irmãs, essa conversa com Pedro aqui, ela não é por acaso. Jesus não estava ali cozinhando para os seus discípulos e veio a calhar que do nada ficou ele e Pedro. Aí ele, vou trocar uma ideia com Pedro, ele me negou 3 vezes, eu tinha avisado que isso ia acontecer. E aí, Pedro, tu me amas? Não, definitivamente não é uma conversa qualquer. Jesus, ele busca Pedro. Jesus intencionalmente acende essa fogueira. E Pedro sabe que essa fogueira o remete à traição dele para com Jesus. Pedro lembra de João 18, de quando ele está lá se aquecendo, se protegendo do frio diante daquela fogueira. Jesus constrói essa fogueira e constrói um cenário onde Pedro pode recomeçar. Jesus não faz isso para lembrar Pedro, para magoar Pedro, para machucar Pedro, mas para ressignificar, para que Pedro recomece. Sabe aquelas coisas que lembram você das coisas que você fez, dos seus erros, aquelas questões que vêm à sua mente que ainda te machucam, porque te levam para ambientes difíceis, para fogo que queimou você, que machucou, que feriu você, que feriu a sua alma. Jesus está aqui nessa manhã para buscar você, para relembrar você dessas coisas, não para machucar, mas para ressignificar a sua história, para restaurar você. Jesus constrói esse cenário para ressignificar a vivência de Pedro. Jesus busca reencontrar quem falhou. Muitas vezes, nós, após erros cometidos, nós dizemos o seguinte: eu preciso alcançar perdão. Eu preciso de restauração, eu preciso de redenção. Então, eu vou procurar uma igreja. Então, eu vou frequentar os cultos, porque eu preciso de perdão, eu preciso recomeçar tudo na minha vida. Ok, este movimento é saudável, de fato, faça isso, procure uma comunidade cristã centrada no Evangelho, sirva e seja servido. Mas o que nós estamos aprendendo aqui na palavra de Deus é que não é você quem busca a reconciliação, restauração, é Jesus quem busca e reencontra aqueles que falham. Não depende de você. Jesus, ele busca você para dar sentido para a sua história diante dos erros que você já cometeu. A segunda coisa que eu quero destacar nesse ponto, olha só, versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Foi Jesus quem deu o nome para Simão de Pedro. Mas Jesus aqui faz questão, nesse diálogo, de chamar a todo momento Pedro de Simão, filho de João. Toda pergunta de Jesus vem dentro deste padrão. Simão, filho de João. Simão, filho de João. Simão, filho de João. Tu me amas? Por que Jesus faz isso? Jesus está indo fundo na identidade de Pedro. Jesus está cavando. Porque a cura precisa ser
profunda na vida de Pedro. Jesus busca e reencontra aquele que falhou. Irmãos, o pastor falecido em 2018, Eugene Peterson, dizia que uma igreja é uma comunidade de pecadores. É um lugar, é uma reunião de gente que falhou. Parafraseando aqui com o texto que estamos olhando hoje, é uma reunião de vários Pedros que negaram a Jesus. Somos todos Pedro. Hashtag somos todos Pedro. A má notícia é essa. Você não é melhor do que Pedro. Talvez você negue Jesus em outras áreas, mas você não é melhor do que Pedro. A boa notícia é que Jesus nos busca e nos reencontra nessa manhã. Talvez você tenha vivido um cancelamento e ache que Deus só se aproxima quando você acerta. Eu estou bem, eu estou fazendo as coisas corretamente, estou bem com Deus. Mas Jesus vem ao seu encontro justamente no lugar da sua falha. E olha que interessante, em vez de Jesus virar o rosto e ficar de mimimi ali com Pedro, Jesus acende uma fogueira. Jesus acende uma fogueira para ressignificar todas as coisas na história de Pedro. Uma segunda coisa que eu queria destacar com vocês, Jesus primeiro, ele nos busca, nos reencontra, e depois Jesus pergunta sobre o amor, não sobre o histórico. Jesus não está interessado nessa manhã nos erros que você cometeu no verão, no inverno, há 10 anos atrás, o que você fez ontem à noite, que não condiz com os valores do reino. Jesus não está preocupado com o seu histórico, ele está preocupado com o amor. Com o amor. Jesus não pergunta para Pedro, Pedro, mas por que você me negou? Ou, você não disse que me amaria até o fim, que estaria comigo até o fim, por que você fez isso? Não. Olha só. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Cuide dos meus cordeiros. Cuide dos meus cordeiros. Simão, filho de João, você me ama? Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Cuide das minhas ovelhas. Jesus não faz uma sabatina sobre os erros, que é o que a gente gosta de fazer. É ou não é? A pessoa errou com você, e aí você, num gesto de maturidade, vai bater um papo com essa pessoa. Você quer saber, tintim por tintim, por que ela traiu a sua confiança. Nós queremos saber, nós queremos espezinhar talvez, nós queremos que essa pessoa pague talvez ali num momento de interrogatório, mas Jesus não faz isso. Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado com o amor. E Jesus não pergunta sobre como foram as negativas, Jesus não cancela Pedro, Jesus pergunta sobre o amor. Nessa manhã, irmãos, irmãs, não perguntar assim sobre o amor de forma romantizada, porque a palavra aqui para amor é ágape, que significa amor sacrificial. Simão, filho de João, você me ama a ponto de morrer por mim? Simão, filho de João, você me ama a ponto de dar a sua vida por mim? Não é um amor fofinho, coraçãozinho, não. Amor sacrificial. É isso que Jesus quer saber de Pedro, e é isso que ele quer saber de nós essa manhã. Nós vivemos um tempo onde o evangelicalismo brasileiro, e até em boa parte do mundo, ocidental especialmente, ele caminha na direção de um consumismo religioso. Nós estamos aqui para consumir. Nós estamos aqui para consumir, e se for legal, bacana, eu volto. Se a música estiver muito alta, não tem ar-condicionado, vou procurar uma outra igreja. Porque nós nos acostumamos com essa realidade.
Mas deixa Jesus perguntar para você nessa manhã: meu filhinho, minha filhinha, você me ama? Você daria a sua vida por mim? Você viveria a sua vida por mim? Sobre isso, o teólogo N.T. Wright, um pastor anglicano em inglês, diz o seguinte: Jesus não está apenas perdoando Pedro. Jesus está refazendo o seu chamado e redirecionando sua vida. Irmãos, Jesus parece cruel, né? Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Simão, filho de João, tu me amas. 3 vezes, poxa, que cruel. Não, não é crueldade, é amor. Jesus está ressignificando tudo na vida de Pedro. Jesus está refazendo o chamado de Pedro. Porque a partir das respostas de Pedro, Jesus diz: cuide, pastoreie, apacente os meus cordeirinhos. Cuide das pessoas, Pedro. Deus não precisa, irmãos, irmãs, que vocês entendam tudo a respeito da sabedoria bíblica, a respeito de todas as coisas sempre, com a maior certeza possível, nem que você tenha acertado sempre. A única pergunta que ecoa nessa manhã é: você me ama? Você me ama? Mesmo que a sua resposta seja fraca, Jesus ainda diz: apacenta minhas ovelhas. Imagina comigo, Pedro era uma pessoa extremamente segura. Parece que é isso que dá a entender quando você lê os evangelhos antes desses episódios aqui. Uma pessoa forte, firme e segura. Mas a impressão que eu tenho é que após as negativas de Pedro, nesse diálogo aqui com Jesus, que Pedro está um pouco constrangido. Talvez a resposta de Pedro não foi assim: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Firme. Não, talvez ele tenha dito baixo, com a dicção meio para dentro, olhando para o chão. Talvez tenha sido assim a resposta de Pedro. Mas mesmo assim, Jesus diz: apacenta minhas ovelhas. Por que, irmãos e irmãs? Porque mesmo diante de uma resposta trêmula e constrangida, Jesus não se preocupa com o seu histórico aqui nessa manhã. Jesus não se preocupa com possíveis recaídas. Jesus quer restaurar o propósito da sua história, que é se envolver com o que Ele está fazendo na história. Uma terceira coisa que eu quero destacar com vocês é que Jesus transforma a culpa em vocação. Se você nunca errou, se você nunca falhou, se você não se vê como um pecador, assim como Pedro se via após esses episódios, então eu convido você a repensar. Todos nós somos pecadores e Jesus nessa manhã transforma a culpa em vocação. Olha só, ali no versículo 17, pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? 3 negações, 3 confissões, 3 comissões. Cuide das minhas ovelhas. E depois, no versículo 18 e 19, parece que Jesus está mudando um pouco de assunto, parece que a conversa vai para uma outra direção, mas olha como ela termina. Em verdade lhe digo que quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria, mas quando for velho, Pedro, estenderá as mãos a outra pessoa e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. Mas quer saber, Pedro? Siga-me. Siga-me. Irmãos, nessa manhã, Jesus está aqui para olhar para os buracos da nossa alma e transformar culpa em vocação. Culpa em vocação. Os buracos da sua alma, eles
não precisam necessariamente de um recomeço. Jesus simplesmente vai pôr algo ali e vai preencher esse buraco. Provavelmente não. Mas Ele vai iluminar você com a luz da manhã, que é o próprio Cristo. E Ele vai iluminar você de tal forma que a partir desses buracos da sua alma, outras pessoas serão abençoadas. Outras pessoas serão abençoadas. Jesus transforma culpa em vocação. A cura de Pedro o prepara para que de fato ele siga Jesus, porque é estranho se você pensar, você não tem dúvida que Pedro já é um seguidor de Jesus, apesar das negativas, certo? Apesar de Pedro ter negado Jesus, você não tem dúvida nesse momento aqui da história que Pedro é um discípulo de Jesus. Mas olha o que Jesus fala: siga-me. Pedro, siga-me. Irmãos, talvez vocês aqui nessa manhã tenham tanta experiência quanto Pedro. 10, 20, 30 anos de caminhada com Jesus. E vocês não se vejam ouvindo de Jesus hoje, siga-me, porque vocês já o seguem. Mas deixem Jesus curar vocês nessa manhã, transformando culpa em vocação, e sigam a Jesus, assumindo os buracos da alma, e deixando com que a luz de Cristo ilumine por meio desses buracos a vida de outras pessoas. Perceba, você geralmente é usado para se comunicar com outras pessoas em áreas que você já falhou bastante. Em áreas que você já errou muito no passado. Por que isso acontece? Porque nós sabemos como funciona. E Deus transforma maldição em bênção. Ele é especialista nisso. Em fazer superabundar a graça onde havia muito pecado. Jesus não nos cancela por causa das nossas marcas. Em vez disso, Ele nos envia por causa delas. Por causa delas. Você passou dificuldades no seu casamento, no início do seu casamento, na imaturidade de 2 jovens, provavelmente você já seja a pessoa certa para aconselhar um jovem casal que está passando pela mesma coisa. Se você teve muitas dificuldades com seus filhos pequenos, acertou, errou muito, você é a pessoa certa para aconselhar pais que estão tendo essa experiência neste momento. Se você já sofreu decepções com líderes religiosos que oprimiram você, que de repente abusaram de você emocionalmente, financeiramente, você é a pessoa certa para falar sobre a graça que transcende os erros e que superabunda no meio do povo de Deus. Jesus não nos cancela por causa das nossas marcas. Em vez disso, Ele nos envia por causa delas. Pastor Timothy Keller, a respeito disso, vai dizer: o Evangelho é esta verdade. Presta atenção nisso. Somos mais pecadores do que ousamos acreditar e mais amados em Jesus do que ousamos esperar. Talvez você ache que você não é tão pecador assim. Tem pessoas que são mais pecadoras que você. Não. Nós somos terrivelmente pecadores, é isso que a Bíblia fala sobre nós. Somos mais pecadores do que ousamos acreditar. Porém, somos mais amados em Jesus do que ousamos esperar. Você é muito mais amado, muito mais amada do que você imagina. Por isso, nessa manhã, Jesus acende uma fogueira, um fogo não para queimar você, um fogo não para adoecer você, um fogo para curar você, para ressignificar todas as coisas. Jesus aprende essa verdade que Timothy Keller reverberou recentemente. Pedro aprende essa verdade ao redor de uma fogueira. Ao redor de uma fogueira. Eu quero desafiar você nessa manhã a pensar sobre os erros que você cometeu ou que você tem cometido. Ou sobre o processo de cancelar que nós também fazemos parte.
repostando, comentando, fomentando a cultura do cancelamento. Carlos, quando eu vi esse vídeo do CEO no show do Coldplay, eu pensei, puxa, isso aí é quase irremediável. Talvez seja irremediável. Muita exposição. Muita dor. No começo, até para ele, provavelmente foi engraçado. Talvez o casamento já não estivesse bem mesmo. Talvez ele tenha dado graças dessa exposição. Talvez a esposa já soubesse e até admitisse essa relação. Mas eu tenho plena convicção de que se isso não aconteceu, ainda vai acontecer, esse pecado gerará profundas dores na vida deste homem, das pessoas envolvidas, dos filhos, por um longo prazo. Porque é isso que o pecado faz. Jesus está aqui nessa manhã para nos buscar, nos reencontrar, para transformar a culpa em vocação e para nos enviar. Para nos enviar. Eu quero que você pense comigo, para que você leve para casa, para que você pense hoje, durante essa semana. Existe alguma falha em sua história que faz com que você se sinta cancelado? Existe alguma falha em sua vida que faz com que você ainda se sinta cancelado, cancelada? Se sim, Jesus está aqui para buscar e encontrar você. Às vezes essa falha é um erro moral, como o exemplo que nós usamos hoje. Às vezes essa falha é insuficiência nossa. Não é um erro moral, mas é algo que eu não consegui fazer. É o pai que eu não consegui ser para os meus filhos. É o marido, é a esposa que eu nunca consegui ser. É o filho que eu não consegui ser para o meu pai. Existe algo na sua história que faz com que você se sinta continuamente cancelado? Se sim, admita isso. Admita isso para você diante do Espírito nessa manhã e deixe com que Jesus busque e encontre você aqui neste lugar. O seu currículo vergonhoso, ou perfeito, entre aspas, porque obviamente não existe, não impressionam a Jesus. Pense nisso. O seu currículo vergonhoso, aquela capivara gigantesca de erros que você cometeu, isso não impressiona Jesus. O seu currículo beirando a perfeição, meu Deus, quase um anjo, não impressiona Jesus. Ele quer o seu coração. Hoje, não ontem, hoje. Ele quer o seu coração. Ainda, suas cicatrizes não excluem você. Eu quero que você olhe com mais carinho para suas cicatrizes. Eu tenho plena convicção, inegociável, de que eu estou aqui nessa manhã, falando com vocês, porque eu sou um profundo pecador. Os erros me trouxeram para cá. Falhas que eu cometi, duras, sérias, me levaram para um lugar onde havia uma fogueira que não me queimou, mas que ressignificou todas as coisas na minha vida. E porque isso aconteceu nessa manhã, eu estou aqui conversando a respeito de Jesus com vocês. Eu olho para as minhas cicatrizes, não tenho orgulho delas, mas eu sei que elas me qualificam para a missão. Não é para romantizar os erros e os pecados não, irmãos, mas eles existem. Eu sou pecador, eu tenho essas cicatrizes, eu olho para elas e Jesus utiliza dessas cicatrizes e me envia em missão.
Qual o propósito da sua vida? Muitas vezes nós perguntamos isso: Deus, eu nasci para quê? Qual o propósito? Como que eu posso servir a igreja? Olha para as suas cicatrizes, olha para os seus erros, olha para os assuntos da sua história que mais machucaram você. Possivelmente são nesses assuntos que Deus vai usar profundamente a sua vida, porque onde abundou o pecado, superabundará da graça de Jesus. E por último, Cristo não apaga o nosso passado. Você pode até usar essa expressão de forma, não tem problema você dizer, Jesus apagou o meu passado, ok. Mas na verdade Ele não apaga o nosso passado. Ele acende uma nova fogueira e nela prepara a comunhão, oferece perdão e restaura a nossa vocação. Apesar do meu passado, Jesus ressignifica todas as coisas e me envia a participar do que Ele está fazendo na história. Quantas dores represadas nós temos aqui nessa manhã? Quantas histórias, quantos desacertos, quantas frustrações, quantos cancelamentos nós temos aqui nessa manhã? Jesus está aqui para que no meio dessa comunhão haja perdão e Ele nos restaure a vocação. Faz sentido, gente? Uma última coisa, que é novidade, nós vamos semanalmente reverberar uma reflexão nas notas do ático. E a gente vai nas próximas semanas colocar um link aqui para facilitar o seu acesso, mas você pode acessar, nós vamos mandar na lista de transmissão do ático. Você que não faz parte, acesse o QR Code na cadeira à sua frente, para você receber essa reflexão, que foi escrita nessa semana por nosso irmão FP. E essas notas nos ajudarão a continuar pensando, refletindo sobre essa graça que nos restaura da vergonha. Vamos orar? Deus, nessa manhã, nós reconhecemos que temos muitas dores, muitas frustrações em nossos corações e mentes a respeito daquilo que fizeram a nós e também a respeito de coisas que nós fizemos a outras pessoas. Deus, mas nós queremos, como comunidade de discípulos do Senhor, dizer que não queremos reagir a essas dores pautados pela cultura do cancelamento. Senhor, nós não queremos. Por favor, Deus, molda-nos nessa manhã a partir da sua graça. Aqueles que erraram, que estão aqui nessa manhã, talvez com a consciência explodindo, assim como aconteceu com Pedro, nessa conversa ao redor dessa fogueira. Jesus, acolhe, cura, ressignifica, restaura a vocação. Faz isso, Pai. Aqueles que estão aqui, que precisam perdoar traições, perdoar falas, perdoar coisas tão difíceis até de serem lembradas. Por favor, Jesus, acolhe, oferece graça e restaura a vocação. Por favor, que a sua graça nos restaure da vergonha, para que possamos levantar as nossas cabeças novamente e seguir. Faz isso, Pai, em nome e por amor de Jesus.